Olá! Vídeo de hoje foi sugestão de uma inscrita, ela colocou nos comentários do vídeo anterior, e se você estiver assistindo, coloca nos comentários aqui, fui eu que coloquei a sugestão. E é sobre a inadequação, aquela sensação de que a pessoa está sempre errada, mesmo que ela não está fazendo nada demais, ela está sempre achando que ela está alegre demais, ou triste demais, que ela devia estar agindo de uma forma diferente, que ela devia estar fazendo alguma outra coisa, ou alguma coisa que ela sabe que ela devia fazer, que ela tem lá dentro dela, mas fala assim, mas eu não vou fazer, porque eu acho que não vai dar certo. Aí vai alguém e faz a mesma coisa e dá muito certo, e ela fica muito brava com ela mesma, de por que eu não me expressei, por que eu não me coloquei, por que eu não fiz, sempre aquela sensação de que ela é inadequada, o que ela vai fazer vai dar errado, o que ela está sempre errada, o que ela faz nunca dá certo. Vamos entender um pouquinho disso. O que realmente é uma situação, um comportamento inadequado? Por que a pessoa se sente assim? E o que a gente pode fazer para dar uma contornada nisso, para entender, para superar? Vamos falar sobre isso porque esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo um exemplo de um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo, por exemplo, levar numa terapia, se trabalhar, se entender, quem sabe mudar aí alguns padrões de comportamento, de pensamento e de sentimento também, e quem sabe ter uma vida mais leve, né, mais bacana, mais gostosa, uma coisa que flui mais, é bem possível. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, tem uma equipe grande, link tá aqui ou aqui pelo WhatsApp, bem prático de você pegar as informações, horário, valor, local de atendimento, presencial para quem está em São Paulo, na região da Avenida Paulista, online para qualquer lugar, até para quem está por aqui. Não esquecendo de falar para você, deixar o like no vídeo é o seu incentivo que você dá para esse canal, é sua retribuição, se você gostou, se você achou legal, a gente agradece bastante. Então vamos lá. Vamos começar já com alguns exemplos de situações onde a pessoa costuma se sentir bastante inadequada, mas não está inadequada. É a questão do sentimento. Você vê que a percepção pessoal dela e o que realmente está acontecendo, muitas vezes não bate nem um pouquinho. É aquela pessoa que vai para um evento social, vai para uma festa, vai para uma reunião, se sente totalmente deslocado. Mas é o grupo dela, é o grupo ou da família, ou dos amigos, ou do trabalho, é o grupo na qual ela está inserida, faz parte, né? A turma dela pode bater no peito e falar, minha turma, mas ela se sente deslocada. Às vezes até para conversar com pessoas que ela sempre conversa, que ela conhece, ali ela se sente toda sem graça, não sabe onde colocar a mão, se coloca no bolso, se coloca no ombro, se coloca em cima da mesa, não sabe o que fazer com a mão, às vezes não tem com quem conversar, não sabe bater um papo, puxar uma conversa. E mesmo, às vezes, sendo uma pessoa bastante sociável em outras situações, quando não tem essa certa pressão aí de ser uma festa. Oportunidades de network acontecem muito no trabalho também. Uma situação que a pessoa vê que fala, opa, aquela lá vai ser legal eu ter um contato com ela, porque trabalha numa empresa legal, pode me dar uma dica, eu posso me apresentar, ela pode lembrar de mim em algum momento quando ela precisar de alguém para a equipe dela, mas também não consegue, acha que por mais que ela saiba racionalmente que ela tem todas as qualificações para aquilo que ela gostaria, ela sente que não tem. Você vê que o sentimento não bate muito com a razão. Acha que não tem experiência suficiente, acha que vai ser muita cara de pau chegar e se apresentar, puxar um papo com a pessoa, sendo que às vezes a pessoa fica até agradecida, para ela é legal ter esses contatos, saber quem está aí no mundo, com quem ela pode contar, mas ela fala não, por mais que eu saiba racionalmente que vai ser legal para ela me conhecer, saber que eu estou aqui, que eu estou à disposição, eu sinto que eu vou estar invadindo, que eu vou estar sendo inadequada se eu chegar lá e falar alguma coisa. No trabalho, tem aquela coisa de reunião, né? Estamos todo mundo junto e você tem, às vezes alguma dúvida, né? De como é que faz uma coisa. Nem pergunta porque acha que as pessoas vão achar a pergunta ridícula. E as pessoas, em geral, já falam bastante em todas as situações, né? Que a pergunta burra, a pergunta errada é aquela que não é feita, aquela que ficou guardada. Enfim, ou então a dificuldade de apresentar suas ideias, de falar, tenho aqui uma solução para uma situação. Eu lembro de uma pessoa que eu atendi uma vez, que ela tinha uma solução na cabeça dela para o uso de copos. A empresa tinha todo um caminho aí de reciclagens, de alguma coisa assim, e ela tinha uma ideia que ela achava muito legal para o uso de copos, para o café, para a água, para aquilo tudo.
E ela não falou, não sei, vão achar que a minha ideia é ridícula, vou passar vergonha, ou então vão fazer cara de nada para minha ideia, nem vergonha eu vou passar, mas eu vou me sentir muito mal porque não vão considerar a minha ideia. Tá bom, passou um tempo, outra pessoa chegou lá com a mesmíssima ideia, colocou na mesa, foi colocada em prática, todo mundo aplaudiu, todo mundo, aquela pessoa, ela foi considerada por muito tempo a pessoa das ideias legais na empresa e ela segurou para ela mesma. Por quê? Por causa da sensação de inadequação, não posso falar, não é para mim. E acontece em relacionamento pessoal também, acontece em amizade. A pessoa tem um amigo, mas ela acha que ela não é interessante o suficiente para estar com aqueles amigos, para estar conversando, para falar coisas, para... não, ela acha que não, os amigos não vão querer saber dela, mesmo já sendo amigos. Relacionamento romântico, então, nossa, é um horror. Quando a pessoa se sente inferior ao namorado, marido, parceiro, a pessoa com quem ela tá, acha que não merece o amor dessa pessoa, porque ela não é grande coisa, ela se sente sempre inadequada. Na vida pessoal também, questão de aparência física, tá sempre se comparando com quem é super top, mega e tá sempre foto retocada, né? E aí a pessoa acha que não, né? Os benditos filtros de hoje em dia, todo mundo é... Ah, eu tenho até um meme que eu acho muito engraçado de uma pessoa falando assim, gente, vamos melhorar aí ou diminuir esses filtros que vocês usam, porque se um dia tiver que usar uma foto sua para te encontrar que você desapareceu, ninguém vai te achar. E aí mostra assim uma foto cheia de filtro e uma foto real da pessoa. Duas coisas totalmente diferentes. Falei, essas fotos não vão servir para nada. Ninguém vai te achar. Porque as pessoas se comparam com quem se coloca não daquela forma, não com quem é real. E a pessoa que acha também que as conquistas dela são sempre inadequadas, ela nunca alcançou a mesma coisa do que a outra pessoa da mesma idade, da mesma posição, não conseguiu, tá sempre se comparando com quem conseguiu mais, e aí claro que ela tá sempre perdendo. Também achar que nunca é boa o suficiente, nem para hobby, nem as coisas que ela vai fazer de tricô, de crochê, de bicicleta, de pular de paraquedas, seja qual for o hobby da pessoa, ela acha que, mesmo sendo uma coisa que ela gosta muito de fazer, que ela tá muito interessada em fazer, ela nunca vai fazer de uma... Isso é tudo sensação de inadequação. Mas aí a gente pode perceber que tem uma diferença muito grande da pessoa se sentir inadequada e dela realmente ser inadequada, né? E a gente precisa entender esse limite, porque quando uma pessoa realmente é inadequada, ela está prejudicando alguém, ou está prejudicando ela mesma, ou está prejudicando os outros. E tem aquele sensação de inadequado onde a pessoa sofre por um desconforto muito grande, por um excesso de autoobservação. Ela se observa demais, ela se olha demais, de como eu tô, como eu sou, o que eu tô falando, que palavra eu usei, que ai, não foi legal, não foi bom, ai meu Deus do céu, por que eu fui falar azul marinho, não devia ter usado, quer dizer, coisas bobas, e ela se sente extremamente, mas não tá causando problema para ninguém, aquela coisa é normal. Então a gente precisa entender o que de fato é inadequado. Quando a pessoa tem um comportamento que desvia das normas sociais, que desvia do que é ético, desvia do que é moral, né, ou desvia de um determinado contexto também, quando está fora de contexto, é quando a pessoa faz alguma coisa que realmente causa um prejuízo, uma desaprovação de outra pessoa, alguma situação que seja realmente bastante ruim para alguém, para os outros ou para ela mesma. E é também interessante a gente perceber que o que é inadequado tem variações, por exemplo, conforme a cultura. Numa situação, uma coisa pode ser bastante adequada, em outra cultura, em outro lugar, não é nada adequado. Às vezes até uso de palavra, como tem bastante gente que me assiste de Portugal, vocês podem até falar, e eu tenho visto algumas coisas com relação a isso. Tem lá um post que eu vi um tempo atrás de uma brasileira em Portugal e chamou uma pessoa que estava ali, chamou de moço. Ei moço, a pessoa ficou extremamente ofendida. Mas aí se vem um português para cá e vai chamar a menina de rapariga, também vai ficar extremamente ofendida. Mas nos seus lugares de origem é normal, é tranquilo, não é ofensa, só que é inadequado quando está num lugar diferente, né? Também tem que ver a situação de contexto, né? O que está acontecendo, o que está fazendo, qual é aquele momento de fazer aquilo.
Por exemplo, tipos de cumprimento. Você cumprimenta dando a mão, você cumprimenta com um beijo no rosto, você cumprimenta com um abraço. Qual é o contexto? Uma pessoa que você acabou de conhecer, que você nunca viu, uma situação formal, uma situação de trabalho. Você foi no cartório resolver um problema de documento. Chegou lá, você encontra... Tá lá a pessoa com quem você marcou a hora para resolver o problema, você chega lá, você pode cumprimentar dando a mão. Você vai chegar dando abraço na pessoa? Não, não é o contexto para isso. E tem a questão de idade também. O que é inadequado para um adulto não é adequado para uma criança. Falando do cumprimento, você não vai cumprimentar uma criança dando a mão, né? Você fala oi, você faz uma brincadeira, que é o que ela entende, que é o que está no universo dela. E grupo social também. Determinados grupos sociais têm normas diferentes que estão de acordo. Por exemplo, vamos no caminho do japonês? Você vê um oriental, ele cumprimenta fazendo aquela referência, abaixando, que eu não sei quais são as normas. Deve ter normas, deve ter um momento de fazer isso. Talvez as pessoas não se cumprimentem assim quando se encontram na rua, talvez quando seja o momento de entrar no encontro, numa reunião, numa coisa assim, no encontro formal. Né? Então tem lá as suas normas, não é uma coisa que vai, e é daquele grupo, e é daquele lugar que vai fazer isso. Então você percebe que a gente entender o que é inadequado, tem muita coisa aí que é legal a gente analisar para a gente pensar nisso quando estiver se sentindo inadequado. Eu falei, pera lá, né? Realmente é inadequado? Realmente está fora de contexto? Realmente está fora dessa cultura? E aí, o que de fato é inadequado? Comportamento agressivo é inadequado, um ato de violência física verbal, você empurrou, bateu, é inadequado em qualquer lugar, não precisa nem questionar, isso é inadequado. Desrespeitou a pessoa, faltou com a consideração, foi desonesto, mentiu, trapaceou, roubou, totalmente inadequado. Isso é inadequado. Ter isso em mente do que de fato é inadequado é muito importante, muito interessante. Que nem uma pessoa impulsiva, que age sem pensar nas consequências, dirige em alta velocidade, gasta dinheiro impulsivamente, isso é inadequado. Aí é um prejuízo para ela mesma, quando ela gasta dinheiro descontroladamente. Uso excessivo de álcool, de drogas também. Aí, conforme o contexto, você vai se prejudicar e prejudicar outras pessoas, né? Se você for beber demais, for dirigir, vai atrapalhar a vida de outras pessoas também. Então, e não é disso que a gente está falando aqui, né? Estou mencionando esse bloquinho aqui de exemplos, só para a gente ter bem claro e pensar o que de fato, o que de concreto é inadequado. Mas o que a gente vai falar hoje é daquele sentimento de inadequação, né? Que algumas pessoas às vezes sente em algum momento da vida, às vezes sente o tempo todo, sensação que pode ser profunda, pode ser persistente e afeta a autoestima da pessoa, afeta a qualidade de vida, o que ela faz, o relacionamento que ela tem com as outras pessoas, às vezes limita dela se sentir à vontade, limita dela ir para lugares e fazer coisas, porque ela está sempre se sentindo. Às vezes a pessoa se sente inadequada para ir dar uma caminhada no parque. Não, eu não tenho a roupa certa, as pessoas estão do jeito, ela não vai nem se relacionar com ninguém, não vai bater papo com ninguém, ela vai fazer a caminhada dela sozinha, se sente inadequada. Aí o que eu vou fazer lá? Quem sou eu? É meu estilo esportivo agora para sair dando caminhada? Quer dizer, ela não se sente com a identidade daquilo que é natural, que é todo o direito dela de fazer. Eu queria ir num museu, eu queria ir no cinema, e eu vejo muito isso quando a pessoa está com vontade de fazer alguma coisa e ela não tem companhia. Eu vou sozinha, nossa, todo mundo vai me achar esquisito. Que todo mundo é esse? Quem que você acha que está tudo te observando? É você que está se auto-observando em excesso. E é legal a gente ter bastante consciência disso. E o que leva a pessoa a se sentir inadequada? Comparação social, aquilo que eu falei, está sempre se achando, né, inferior às outras pessoas, os outros sempre estão fazendo coisas mais legais e mais bacanas, a sensação de precisa ser perfeita, a busca da perfeição, que precisa estar sempre no top de tudo, do trabalho, da aparência, da amizade, de tudo. E aí, se não alcança, e óbvio que não vai alcançar porque é impossível, se sente frustrada, se sente inadequada.
Crítica e julgamento de outras pessoas também pode fazer a pessoa se sentir inadequada, mesmo que ela não esteja. Às vezes alguém pode te criticar por uma coisa que você está totalmente certa de fazer. Só que aí na tua cabeça você tem a sensação de que não, se a outra pessoa falou, então é ela que está certa, ela que tem que ser. E aí a gente pode pensar um pouco de traumas também, de coisas que às vezes vêm de longa data. Você vem carregando de muito tempo críticas que você vem ouvindo de que o que você está fazendo não está certo, o que você está fazendo não está muito legal não, que tem que ser de outra forma. E aí às vezes a pessoa que te fala até fala pensando que está fazendo com boa intenção, né, ou até uma boa intenção, mas o resultado é te fazer se sentir mal com você mesmo, sentir que você não está fazendo nada legal. E a questão da comparação também, tem muita educação que a pessoa recebe dentro de casa desde sempre. Ah, fulaninho tirou nota mais alta, ah, fulaninho está se dedicando a isso aqui, ah, fulaninho aí está fazendo, tá vendo? Ó, ninguém aqui está fazendo bagunça, por que você está fazendo bagunça? São coisas que a gente vai ouvindo que depois a gente nem lembra mais. Não lembra do que foi dito, mas lembra do sentimento, lembra da sensação. E isso é muito importante. Eu estava até pensando agora há pouco, essa coisa, lembrando da minha infância, de situações que aconteceram, coisas que me falaram, que em resposta de alguma coisa que eu fiz e que falei quando era criança, só que eu não lembro o que eu fiz, o que eu falei para que a pessoa tivesse aquela reação, mas eu lembro da reação e da minha sensação, do meu sentimento. Então o que você faz nessas situações acaba sendo muito pouco importante. Mais importante é o que te falaram a seu respeito e o que você absorveu disso, e você acaba levando por muito tempo, pelo resto da vida, às vezes, uma coisa que você não precisava estar carregando. Mas você pode rever isso agora, isso é importante fazer. E por aí, a gente pode pensar também nas experiências traumáticas todas do passado, aquelas que não só das coisas que te foram ditas, faladas, assim meio en passant, mas que foi marcando em você, as questões mais negativas mesmo, né? A pessoa que passou por abuso, a pessoa que passou por perdas, a pessoa que foi muito rejeitada, deixa marca, a pessoa que passou por bullying. Eu vejo nos comentários as pessoas comentando bastante de bullying que passaram na escola ou de adolescente, principalmente nessa fase marca mais, e o bullying de adulto também marca, principalmente se a pessoa não se fortaleceu, né, desde lá da infância, para lidar com essas situações de gente que vem falar coisa que não tem o menor direito de falar, você não se sente fortalecido para se defender, para se posicionar, para não absorver aquilo que está acontecendo, e aí absorve, e aí a coisa fica muito mais pesada. Então, e até fatores biológicos, né? Tem em alguns casos, uma predisposição genética para ansiedade, para depressão, e aí o sentimento de inadequação acontece com mais frequência. Por isso que é importante a gente trabalhar muito os pensamentos negativos, pensamentos automáticos de que eu não sou legal, eu não sou bacana o suficiente, ninguém gosta de mim, eu não dou certo com ninguém, não adianta eu querer conversar com as pessoas, nada flui. Esses pensamentos, que eu vejo muito também aqui nos comentários, esses pensamentos precisa muito ser questionado, precisa muito ser flexibilizado, precisa muito de você falar, pera lá, até que ponto isso aí é verdade? Isso é verdade só para mim ou é verdade para todo mundo? Tem alguma outra forma de pensar com relação a essa situação? Quanto mais você flexibilizar o seu pensamento, quanto mais você der o direito de duvidar do que passa na sua própria cabeça quando são esses pensamentos negativos que estão te impedindo de ter uma vida legal, mais você vai progredir com você mesmo. E aí a gente chega nesse ponto, né? Então, o que a gente faz com esse sentimento de inadequação? A gente pode trabalhar alguns caminhos. Autocompreensão, identificar a raiz do seu sentimento. Quando isso começou? Por que isso começou? O que aconteceu? Às vezes foi uma grande situação, às vezes foram várias pequenas situações que foram acumulando. O que te falaram? O que você acreditou a seu próprio respeito e que não precisava, não foi legal para você, não é verdade aquilo. Então, desafiar esses pensamentos negativos, né? Questionar, é válido isso que eu estou pensando? É verdade mesmo? Faz bem para mim pensar dessa forma? Tem aqui alguma coisa que me dá a
a informação de que isso que eu estou pensando não é verdade e fazer esse trabalho. Às vezes sozinha é muito difícil, por isso que eu falo sempre em terapia, porque isso é muito o que o psicólogo faz, né? Perguntar sobre seus pensamentos, sobre seus sentimentos para te fazer questionar, te fazer flexibilizar e colocar outras coisas mais interessantes aí. Praticar autocompaixão. Autocompaixão não é ter dó de você mesmo, não. Autocompaixão é você ser gentil com você mesmo. Você se tratar com o mesmo carinho que você trataria um amigo, que às vezes um amigo a gente fala, não, tudo bem, nossa, ai, não tem importância, ai, não pensa assim. E pra gente mesmo, é um carrasco. Fala, nossa, não podia, não devia, que horror aquilo que você fez. E aí vai. Buscar apoio é bastante importante, conversar com amigos, conversar com familiares, procurar um terapeuta se você perceber que é o caso, que a coisa está pesada, que sozinho você não está conseguindo. E como eu sempre falo, cuidar de você mesmo, fazer relaxamento, praticar seus hobbies, fazer exercício físico, cuidar da sua alimentação, tudo isso vai te dando tanto o benefício do que você está fazendo, como a sensação de merecimento. Eu estou fazendo coisas legais para mim mesma, porque eu mereço, porque eu preciso, porque eu estou me cuidando, e quanto mais você se cuida, você tem mais essa sensação de que você merece esse cuidado. E celebrar suas conquistas, cada vez que você ultrapassar alguma dessas barreiras que você falou, poxa, olha aqui, era um momento que eu ia estar me desmerecendo, eu ia estar achando horrível, mas eu consegui, agora comemora, é uma conquista legal. E é importante a gente perceber, né, que a gente é único. Não adianta também você tentar ver se comparar com as pessoas que também se sentem inadequadas. Ela se sente inadequada, mas naquela situação. Aí tudo bem, mas não, né? É importante você se cuidar, se olhar para você mesmo, procurar ajuda quando for necessário. Pensa nisso, me conta aqui, coloca nos comentários o que você achou disso tudo, o que você vê acontecendo aí dessas pessoas que se sentem inadequadas. E conforme o que for colocado nos comentários, ou eu faço um vídeo com os temas que foram sugeridos, ou faço um vídeo comentando os comentários. Vamos continuar essa conversa. Obrigada por me assistir, não esquece de deixar o like.